Graça e paz, igreja. Vocês estão felizes aí com Jesus? Você só vira a caixa para mim, fazendo um favor? Glória a Deus. Queridos, vamos abrir nossa Bíblia no livro de Abacuque. Abacuque, capítulo 3, para nós estarmos meditando aí na palavra do Senhor. E estava vendo aqui o pastor Carlos falar sobre oferta, né? E não passou uma curiosidade no coração de vocês, não? Passou não, pessoal? Aonde é que estavam os outros discípulos que não pagaram impostos? Vocês não ficaram perguntando isso, não? Só tinha Pedro e Jesus, vocês não ficaram perguntando, não? Por que os outros discípulos não pagaram impostos? Ninguém teve essa curiosidade, não? Ninguém. Quem agora tem essa curiosidade? Tem nada, senão você tinha levantado a mão. Estou brincando, pessoal. Você tem essa curiosidade para saber? Tem? No final você procura o pastor Carlinhos que vai te explicar. Tá bom? Toda a igreja, viu, pastora Sandra? No final vai procurar o pastor Carlinhos. Estou brincando, pessoal. Provavelmente, tá bom? Os outros discípulos, eles eram menores de idade, por isso eles não pagavam impostos. Vamos lá, pessoal, abra comigo no livro de Abacuque, capítulo 3. Isso é uma das teorias, tá? Vamos lá, Abacuque, capítulo 3, para nós meditarmos. Enquanto você abre a sua Bíblia, abre bem o seu coração para aquilo que Deus vai falar comigo e com você. Vamos lá então, Abacuque, capítulo 3, a partir do verso 17. É um texto bem conhecido aqui das Escrituras, quando Abacuque ele faz uma canção, uma oração, e isso nós gostamos muito de escrever, de falar, mas tem uma profundidade tão grande nas Escrituras, quando Abacuque, ele canta essa canção, quando ele escreve essa canção, ele diz assim a partir do verso 17: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas estejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor é minha fortaleza, e faz os meus pés como da corça, e me faz andar alteramente. Senhor, obrigado por essa noite, obrigado por mais esse momento aqui na presença do Senhor, que nesse momento o Senhor fale ao nosso coração, tira de nós, meu Deus, toda preocupação, toda angústia, mas que essa palavra, ela penetre o mais profundo do nosso coração, e que ela produza frutos dentro de nós, quando nós voltarmos para casa, que nós saiamos desse lugar, com a nossa fé esticada, alongada, aprofundada na tua palavra, em nome de Jesus, amém. Queridos, como eu disse, esse é um texto bem conhecido, talvez algumas pessoas nunca ouviram esse texto, mas fala que ainda que a figueira não floresça, então na verdade mais do que uma canção, é uma poesia muito bonita de Abacuque. Abacuque tinha uma indignação no coração, a nação de Israel. Pastor Carlinhos, eu criei um problema aqui para você, tá? Você não ouviu não? Não? Então no final aqui nós temos 200 pessoas que vai te procurar. Eu perguntei para a igreja, por que os outros discípulos, eles não pagaram impostos, somente Pedro. Aí eu perguntei para eles, falei assim, ó, porque só Pedro e Jesus. Aí eu falei para eles, ó, no final vocês procuram o pastor Carlinhos que ele vai explicar. Né? Mas para cada um, não, aí eu falei aqui, que provavelmente, eles eram menores de idade, então eles não pagavam impostos, tinha menos de 20, provavelmente, tá bom? Vamos lá. Então aqui, queridos, aqui é o texto bem conhecido de Abacuque, e Abacuque então tinha uma indignação no coração, ele via ali quando os caldeus oprimia o povo de Judá. Então Abacuque, vendo toda aquela situação no capítulo 1, no capítulo 2, ele tem algumas queixas diante do Senhor, ao ponto de falar assim, Senhor, aviva o teu povo, traz um avivamento, e só pode ser avivado aquilo que um dia teve vida. Ele fala, aviva o teu povo, desperta o teu povo, faça algo, Deus. Olha só a opressão, tudo que tem acontecido aqui com o povo de Judá. E lá no final, então no capítulo 3, Abacuque, ele faz essa canção,
Ele diz: ainda que a figueira não floresça, o fruto da oliveira minta, ainda que falte gado no curral, todavia eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Tu és a minha fortaleza e faz os meus pés como da corça, e me faz andar pelos lugares altos. Mas quando Abacuque ele usa esses elementos, ele usa a figueira, ele usa a oliveira, ele usa aqui todos esses elementos, o gado, a corça, tudo isso fazia parte da cultura judaica. Então era algo que eles conviviam todos os dias, a videira, a figueira, a oliveira, o gado. Então quando ele tocava nesse assunto, todos eles conheciam, e sabiam o que aquilo representava para a nação de Israel. Então ele começa a dizer, eu coloquei o título da palavra hoje, para nós meditarmos, se tiver como colocar aí para mim, assim cantou Abacuque. Assim Abacuque cantou naqueles dias. E por que ele canta dessa forma? Assim cantou. Quantos creem que o Senhor quer colocar um cântico nos seus lábios e nos meus lábios? Porque a palavra de Deus fala que o Senhor quer colocar um cântico novo na minha boca e na sua boca. Então a Bíblia fala, assim cantou Abacuque naqueles dias. Assim ele abre o seu coração. E o Salmo de Abacuque, a primeira coisa que ele coloca aqui, para mim, para você, coloca o próximo, fazendo um favor, ele usa o que? A figueira. E o que a figueira representava para a nação de Israel? Ele fala, ainda que a figueira não floresça, guarde bem isso, se a figueira ela não florescer, ela não dá fruto, e se ela não dá fruto, ela não dá folha, e se ela não tem folha, ela não tem sombra. Então a figueira nada mais representa o descanso. Aqui lá no livro de João, capítulo 1, no verso 46 ao 48, certa vez eles perguntando ali, Natanael perguntando para Filipe, Filipe fala assim, olha, eu encontrei aquele que há de vir nos últimos dias. E Natanael fala, mas pode alguma coisa boa vir de Nazaré? Mas por que alguma coisa boa vir de Nazaré? Porque Nazaré era uma aldeia muito pequena. Naquela época se brincar, não tinha nem 400 pessoas. Então era um vilarejo desprezado. E eles olhavam e falavam assim, mas pode alguma coisa boa vir de Nazaré? E aqui ele começa a dizer assim, Jesus viu Natanael aproximar e disse, eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo. E perguntou, de onde me conhece? Respondeu Jesus, antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estava debaixo de onde? Da figueira. Eu vi quando você estava descansando. Então ele olha, então quando aqui o Abacuque ele fala, ainda que a figueira não floresça, ele está dizendo, ainda que não haja descanso. Sabe, ainda que você anda cansado, ainda que você tenha lutado, e você tem buscado refrigério em Deus, mas aqui fala, porque nós temos lutado nesses dias, lutas por fora, temores por dentro, quantas lutas temos enfrentado, lutas na área espiritual, lutas nas emoções, lutas na família, aquilo que a Cíntia falou, as pessoas hoje têm medo de ter filhos, e eu também ouvi uma pessoa falando para mim, falou assim, olha, mas como nós vamos criar nossos filhos nos dias de hoje? E eu falei assim, olha, filho, representa ainda que Deus ainda acredita no homem. Sabe, uma das formas que eu vejo que Deus ainda acredita no homem, é porque Deus permite com que a minha vida e a sua vida, que nós venhamos a gerar filhos. Sabe, eu fico vendo tantas lutas, tantos cansados, e nós não sabemos o que nos espera. Ontem eu estava falando sobre como enfrentar as tempestades da vida, e de repente as tempestades nos pegam de surpresa. Sábado passado eu estava voltando de Uberlândia, eu fui ministrar em Uberlândia, e quando eu estava voltando ali da Shalom, no meio ali da estrada, de repente um temporal, começou muito forte, nós tínhamos aqui uma programação na igreja, e a hora que eu olhava todos os carros, a tempestade era muito forte, e alguns carros começaram a ir para o acostamento, e aí estava eu e o César, ele começou a diminuir, e ali eu fui ficando preocupado, e de repente pessoal, nós estávamos nem a 20 por hora, naquela rodovia, e alguns caminhões encostando, porque estava muito forte a tempestade, e tem muitas tempestades na nossa vida pessoal, que nos leva para o acostamento, que nos leva a ficar paralisado, porque às vezes nós não sabemos como lidar, o que está acontecendo, e
de repente é muito perigoso. Então a primeira coisa que eu coloquei, né, o descanso. Aprender a descansar no Senhor é falar, ainda que não haja descanso, eu ainda continuo acreditando no Senhor. Ainda que eu estou no meio da luta, da peleja. Quando nós olhamos aí o Salmo 91, que é um salmo de guerra, o salmista fala assim, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Sabe, queridos, nós não temos hoje uma figueira, mas nós temos a sombra do Todo-Poderoso para estar debaixo, amém? Você pode dar uma salva de palma bem forte ao Senhor. Nós temos a sombra do Onipotente. Hoje nós não temos uma figueira, mas nós temos a sombra do Todo-Poderoso. Fala assim, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Ele dirá, tu és meu Deus, meu refúgio, minha fortaleza. Fala, 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, e eu não serei abalado, porque o Senhor está comigo. Não temerei a peste que se propaga, nem aquilo que se propaga ao meio-dia, nem o terror noturno à meia-noite. Mas o Senhor está comigo, o Senhor está com você. Mas é interessante para descansar na sombra do Onipotente. Ele fala, aquele que habita. Essa palavra no original, habitar, significa aquele que fincou estaca na presença do Senhor, aquele que fincou raiz, aquele que tem um alicerce, aquele que criou uma base na presença do Senhor, aquele que habita, aquele que mora, aquele que... Então ele está onde? No esconderijo do Altíssimo, amém? No Salmo 84, o mais doce dos salmos, que fala sobre como amáveis são teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. Ele fala, até o pardal encontrou casa, a andorinha encontrou, e eu encontrei os teus altares, Rei meu e Deus meu. Mais vale um dia na casa do Senhor, do que 1000 em qualquer outro lugar. Eu prefiro estar sentado à porta da casa do meu Deus, do que na tenda do perverso. Bem-aventurado o homem, quando passa pelo vale de Baca, aquele vale árido, aquele vale onde eles jogavam, conhecido como vale de montões, que é o vale do lixo, faz dele um manancial, cujas correntes de água vai cobrindo de tempos em tempos. Então eu prefiro a casa do meu Deus, eu prefiro estar na casa do Senhor, mas para que tudo isso se torne uma realidade, eu preciso estar aonde? Na presença do Senhor, a sombra do Onipotente. Eu não sei se você chegou cansado aqui hoje, eu não sei como está o seu coração, se está ansioso pelo dia de amanhã. Eu tenho certeza que muitos precisam de algumas respostas. Levanta a tua mão ao céu, levanta as tuas mãos aos céus. A palavra de Deus diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, sabe, Senhor, com as mãos levantadas como igreja, que venha o descanso do Senhor, como o salmista Davi no Salmo 3, ele diz, deitei, dormi, descansei, porque o Senhor me sustentou. Tu és o Deus que traz refrigério. Entregamos as nossas causas nas tuas mãos. Você pode levantar a tua voz agora e declarar, Senhor, eu entrego essa causa nas tuas mãos, eu descanso no Senhor, todo peso, todo fardo, eu entrego nas mãos do Senhor, porque Tu és o meu Deus, meu refúgio, a minha fortaleza, em nome de Jesus, amém, amém, queridos. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Segunda coisa que ele coloca aqui, ele fala, ainda que a figueira, ela não dá fruto, não haja folha, que não haja descanso. Agora coloca o próximo slide para mim, fazendo um favor, eu não sei quem está lá. Olha só, a videira, ele fala assim, a videira, ainda que não haja fruto na vinde. O que a videira representa para mim e para você? Lá em João capítulo 2, certa vez Jesus foi convidado para uma festa de casamento, e quando Jesus chega ali naquela festa de casamento, algo acontece, acaba o vinho fala de alegria, houve um problema, então a Maria chega até ele e fala, o que eu tenho contigo, mulher? E aí depois ele vai e transforma a água em vinho. Então a videira representa o que? A transformação. A videira representa, quando pega aquilo que não tem sabor, aquilo que não tem cor, e traz uma nova roupagem sobre a sua vida e sobre a minha vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Sabe, queridos, às vezes a gente ora, passa anos e anos. Vou tomar a liberdade aqui, eu vi a Mineia, no último batismo, né?
ela ali com a mãe dela, eu não sei cadê a Minéia, mas eu achei tão tremendo que a Minéia falou assim: pastor, esperei tanto tempo. Queridos, esse ano fez 2 anos que a minha avó, ela foi morar com o Senhor, e a minha avó foi a minha mãe, e foi novinha morar com o Senhor, 102 anos, 102, e aí, mas antes disso, queridos, ela estava com 97, isso, acho que 97, 98, ela pegou Covid e tal, e ali saiu dessa situação. Depois ela caiu, quebrou o fêmur, e os médicos falaram assim: não tem jeito. Ela operou, os médicos falaram assim: não vai andar. Eu chego lá, ela falou assim: eles que pensam que eu não vou andar. Estava lá na pia, lavando louça. E aí, um dia assim, do nada, sabe, de repente, sabe aquele texto de Atos capítulo 16? De repente, ela olha para mim, eu estava lá sentado, tomando café, ela fala assim: pai, que dia que você vai me batizar? Eu falei assim: por quê? A senhora quer batizar? Ela falou: eu quero batizar. Eu falei assim: uai, vó, a senhora crê no Senhor Jesus? Eu falei assim: eu sempre criei, e eu sei que Jesus é o Salvador. Ela falou assim: inclusive quem falava de Jesus para você foi eu, quando nós líamos a Bíblia junto. Eu falei: então a senhora crê que Jesus morreu? Sempre criei. Eu falei: então vamos batizar agora, vó. Ela ainda estava fazendo curativo. Vamos lá no banheiro, vou batizar a senhora lá no banheiro. Ela falou assim: no banheiro? No banheiro não. No banheiro não vale. Onde Jesus batizou alguém no banheiro? Falei assim: não seja por isso, vó. Em Atos capítulo 29, nós vamos escrever agora. Está lá, né? Atos capítulo 29. Nós vamos escrever agora. Atos vai até que capítulo? 28. Sabe por que o livro de Atos ainda não acabou de ser escrito? Falta a sua história, a minha história. Falei: vamos batizar, vó. Ela falou: não, esse negócio também, eu também não quero batizar na piscina não, que não vale não, viu? Vocês lá na igreja lá, vocês não batizam em piscina não, né? Ela falou assim: vó, batiza. Ela falou: não vale não, não vale, tem que batizar, e eu quero batizar lá no Rio Jordão. Falei assim: então a senhora vai batizar lá no Rio Jordão, vó. Então vamos fazer um acordo nós dois? Ela: qual? Vamos fazer o seguinte: eu batizo a senhora agora lá no banheiro, e depois, na hora que a senhora acabar os curativos da perna, nós batizamos no Rio Jordão. Ela falou assim: não, vamos fazer o seguinte, eu acho melhor eu esperar. Falei: então vamos esperar. Mas não deu tempo. Mas eu fico olhando, não deu tempo para os homens, mas para o Senhor deu tempo. Amém? Amém, queridos? Amém? Então deu tempo. Deu tempo. Talvez no meu coração eu falo: não deu tempo, mas deu tempo, porque o coração dela era do Senhor. Amém? Eu não sei se está aí a Daniela, mas o Rafael está aí ou não? Não? Eu lembro o dia que eu fui visitar eu esqueci o nome do pai dela, e aí eu passei, eles moravam ali no Amorim, eu cheguei para ele, fui lá visitar ele, e ele falou assim: é um senhor? Eu falei assim, ele falou: pastor, que dia que você vai me batizar? Eu falei assim: vamos batizar agora? Ele falou assim: mas aonde? Eu falei: lá no banheiro? Ele falou assim: não quer não. A Daniela não está aí agora, né? Depois eles confirmam que é a Daniela. Eu falei: não, mas por quê? Ele falou: não, porque eu quero batizar no Rio. Eu quero batizar no Rio. Eu falei: então nós vamos batizar no Rio. Isso era uma quarta-feira. No domingo ele veio com dificuldade, ele estava um pouco debilitado, e foi uma chegada de encontro. Ele foi, a Graciele até ajudou a trazer ele, que estava bem debilitado. Ele veio, entregou a vida para Jesus. Se eu não me engano, na terça-feira o Senhor o levou. O Senhor estava com o Senhor. Eu fico olhando, né, essas convicções no coração, essa transformação que Deus faz, que transforma. O Senhor pode transformar todas as coisas, amém?
De repente você está frustrado com alguma coisa. Em Lucas capítulo 5, a Bíblia fala que Pedro ele tinha uma expectativa no coração. Ali aquele texto conhecido como a pesca maravilhosa, havia pescado a noite inteira, não tinha pegado nada. E Jesus naquele dia escolheu o barco de Pedro. Sabe, queridos, naquele dia o Senhor entra no barco de Pedro. Como o Senhor está entrando no meu barco nessa noite, no seu barco, no barco da nossa vida. E aí naquela hora, Pedro ali estava frustrado, lavando as redes. Jesus chega ali e fala assim: olha, deixa eu te falar. Ele falou assim: olha, Senhor, pesquei a noite toda, não peguei nada. Ele lavando as suas redes. Eu fico pensando, pessoal, aquelas redes passaram a noite inteira dentro da água, para que lavar aquela rede? Mas eu aprendi uma coisa, quando criança, quando meu tio voltava da pesca, ele colocava nós para lavarmos as redes. E se nós não tirássemos aquele lodo da rede, aquele lodo apodrecia a rede. Então o que acontece? Na verdade, Pedro, quando estava abrindo o coração, olha, não peguei nada. Pedro estava tirando o lodo do coração dele. Pedro estava tirando aquela frustração, porque aquela expectativa que estava no coração dele não tinha sido correspondida. E naquela hora ali, o Senhor fala: olha, vai um pouquinho mais longe, tenta mais. E naquela hora Pedro fala: olha, mas sobre a tua palavra eu lançarei. A Bíblia fala que ele pescou, chamou as pessoas, encheu o barco. E naquela hora o Senhor fala assim: a partir de hoje te farei pescador de homem. E Pedro pega todos aqueles peixes, larga para trás e vai embora. Aquilo que ele mais queria, Pedro abriu mão, porque sabia que o Senhor tinha algo precioso para a vida dele. Aquilo que ele tanto precisava, o Senhor transformou. Mas quando nós entendemos que a presença dele é mais valiosa do que qualquer coisa, que a presença do Senhor, então aquilo que aparentemente ainda não foi transformado, o Senhor pode transformar. Sabe, o Senhor pode transformar a nossa vida, o Senhor pode transformar a nossa casa, o Senhor pode transformar a nossa história. Você tem história para contar, o Senhor pode transformar a sua vida, sabe, de uma forma sobrenatural. Mas tudo começou com o quê? Com um convite. O Senhor não é aquele que vem e arromba o nosso coração. O Senhor precisa ser convidado para entrar na minha vida e na sua vida. Sabe, eu fico vendo aqui essas coisas, né? Tem momentos que o Senhor transforma a nossa história. Eu gosto muito da história ali de Davi, quando ele está ali na cidade de Ziglag. E em 1 Samuel capítulo 30, mas Davi ele faz algo, Davi deixa descoberta a sua casa. Ziglag era como um quartel general, Davi saía, conquistava e voltava para Ziglag. Mas o Senhor não queria que Davi permanecesse em Ziglag. Deus queria ele em Jerusalém. E às vezes nós ficamos acomodados, né, queridos? Nós ficamos ali: não, aqui está bom, vamos ficar assim, está ótimo. Ô Senhor, vamos fazer 3 tendas, um para o Senhor, um para mim. Mas tem hora que o Senhor transforma o ninho em espinho, para que a vida seja transformada. Sabe a história da águia, quando a águia transforma o ninho em espinho? Que a águia, quando ela vai fazer o seu ninho, ela coloca madeira ali como base, e ela pega vários galhos com espinho, coloca dentro ali do ninho, depois pega plumagens bem fofinhas, coloca dentro do ninho, e ali os filhotes estão ali dentro, tem um ninho bem tranquilo, está tudo bom ali naquele ninho, tem comida, tem um aconchego ali da mamãe, do papai, né? De repente a águia fala assim: agora é hora de voar, mamãe águia. Sabe o que a mamãe águia vai lá e faz, querido? Tira toda aquela plumagem de dentro do ninho, e o ninho se torna em espinho, e de repente ele não consegue ficar lá dentro, ele vai para as bordas, e quando ele vai para as bordas, ele começa a cair, mamãe águia vem, levanta, até que ele aprende o quê? A voar. Hoje eu estava vendo lá o Dom, a Bruna, né? Ele olha para a Bruna, ele vai puxando a blusa dela e fala assim: papá, 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 é papá. E deita, tal. Eu olho e falo assim: vai chegar a hora, meu filho, que você vai ter que aprender a voar. Uma hora você vai sair do ninho. Eu estava lá sentado hoje, no final da tarde, orando, meditando, e ele chegou, foi até a porta, olhou para a porta, bateu na porta, voltou, pegou na minha mão,
Isso porque tem 1 ano e 4 meses. Pegou minha mão, me puxou até a porta, deu os 2 bracinhos e fez assim. E o pai entende a linguagem do filho, entende ou não? A Bruna falou assim, ele quer que ligue a luz? Eu falei, não, ele quer que passear. Você não entendeu, ele quer passear. Então vamos, filho, vamos passear. Mas um dia você vai sair do ninho. Não vai, gente? Quando o filho aprende que dia 31 chega boleto, chega água, né? Chega internet. E aí às vezes a gente senta com os jovens e fala assim, você fez conta, quanto você ganha? Que dia 31, não é assim, pessoal? Lutas. Semana eu conversei com um casal, eu já tinha conversado com ele antes, ele falou, pastor, vai lá conversar lá na minha casa. Eu falei, vou. Eu achei interessante aquela jovem, eles não são cristãos. Ela falou assim, aqui em casa é assim, toda vez que eu tenho um problema aqui com ele, eu sempre venço a batalha, eu sempre venço a luta. Eu falei, mesmo? Eu falei, pois é, você está vencendo aqui a luta contra o seu esposo, mas será que você não está perdendo o seu lar, não? Será que você não está perdendo a sua família? Será que você não está perdendo, você está vencendo algumas batalhas, mas você não está perdendo a guerra? Cuidado, cuidado. Então às vezes nós temos vencido algumas batalhas, mas nós temos perdido a guerra. Mas algo precisa ser o quê? Transformado. Quem já escutou aquela frase assim, eu nasci assim? Talvez hoje você já escutou lá na sua casa. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim. Está amarrado em nome de Jesus, né? Pau que nasce torto não morre torto, porque Jesus é carpinteiro, amém? Amém, queridos? O homem de Nazaré. Mas tem gente que tem a síndrome da Gabriela, ou a síndrome, né, da manada. Sabe a síndrome da manada? Não, todo mundo faz assim, eu também vou fazer assim. Quem que já escutou do pai e da mãe assim? Não, mas está todo mundo. O que que nossos pais falavam? Mas você não é todo mundo. Você não faz parte da manada. Sabe uma coisa que meu pai me ensinava? Uma coisa muito interessante. A síndrome do caranguejo. Alguém que já viu alguém pegar caranguejo? Deixa eu ver. No mangue. Eles ficam o dia inteiro pegando caranguejo. Você nunca viu, pessoal? Eles pegam o baldinho de 20 litros, vai lá, enfia a mão, vai colocando aquele tanto de caranguejo. No final da tarde, aquele balde está cheio de caranguejo, não saiu um lá de dentro. Sabe por que não saiu? Porque quando um tenta escapar, o outro puxa. É a síndrome do caranguejo. Você pode ver que quem não prospera, não quer que você prospere. Quem caminha com Deus, não quer que você caminhe com Deus. Quem não cuida da saúde, não quer que você cuida da saúde. Quem não prospera, não quer que você prospere. Então essa síndrome do caranguejo, nós precisamos quebrar isso na nossa vida. Então o que? A videira então fala de quê? Transformação. O nosso Deus transforma, ainda que não haja descanso, ainda que não haja transformação, eu vou adorar o Senhor, amém? Coloca o próximo para mim. Coloca o próximo. A oliveira, um produto bem conhecido. E lá em Marcos capítulo 14 diz assim, então foram a um lugar chamado Getsemane. Getsemane significa o lugar da prensa. Ali chegando disse Jesus a seus discípulos, assentai-vos aqui que eu vou orar. Jesus estava ali no momento mais difícil. E quando eu converti, eu perguntava, falava, Deus, mas por que o Senhor já não levou direto Jesus para a cruz? Por que Jesus teve que passar pelo Getsemane? Porque no Getsemane Jesus experimentou as piores dores dentro dele. No Getsemane ele foi abandonado. No Getsemane ele viu a frustração. No Getsemane ele estava ali sozinho. Então no Getsemane Jesus experimentou as piores dores na sua alma. E eu perguntava, mas por quê? Porque ali no Getsemane era o lugar da prensa. É onde eles espremiam o azeite, a azeitona. Ali saía 3 tipos de óleo. O último óleo, aquele óleo mais prensado, que era aquele óleo usado no tabernáculo. E a minha pergunta é, quando nós somos prensados, quando nós passamos por aqueles momentos mais difíceis da vida, o que sai de mim, de você?
o que sai dos seus lábios, o que sai dos meus lábios. Eu não sei, quando você é espremido, e aí de repente você olha, e você fala, agora sou eu e o Senhor e eu. E você sabe que aí você tem que se agarrar na fé. A Bíblia fala, eu acho que é Mateus capítulo 27, que Jesus estava ali, depois desse lugar que ele foi prensado ali, humilhado, abandonado, a Bíblia fala assim, depois de ter comido, ali com os discípulos, cantando um hino, saiu. Eu vou te fazer outra pergunta, você imagina o que Jesus cantou naquela hora? Está em Mateus, deixa eu ver se eu anotei, Mateus 27, Mateus, deixa eu ver, acho que eu não anotei, não, acho que é Mateus 27, que fala assim, e tendo cantado um hino, saiu. Depois você procura aí no nosso amigo Google. E tendo cantado o hino, saiu. O que Jesus cantou? Provavelmente ali, talvez do Salmo 115 até o Salmo 118, que era, geralmente eles cantavam ali na ceia, estava ali cantando, né? Talvez estava lá, ainda que a figueira não floresça, viu, Cíntia? O fruto da oliveira linda, ainda te adorarei, sabe, ainda, 26 o quê? 27, 26? Isso, coloca aí para mim, se tiver como, Mateus 26, do 30 ao 36, coloca aí, só para nós, só para confirmar, se tiver como, é o Tiago que está lá, diz assim, depois de terem cantado um hino, saiu para o Monte das Oliveiras. Depois de ter cantado um hino, tem uma história muito interessante ali nos Estados Unidos, que tinha um homem que nasceu com poliomielite, acho que é isso mesmo, e ele ficava na cadeira de rodas, e ele era um judeu que morava ali nos Estados Unidos, mas ele era o melhor violinista daquela época, e ele ficava na cadeira de roda, ia haver um grande concerto ali, então eles tinham preparado todo o ginásio, toda a imprensa local estava ali, ele chamava Itzhak Perlman, e todo aquele local estava preparado para receber aquele homem, ele era um violinista, ele ia fazer ali, apresentar a sua orquestra, o pessoal da imprensa estava lá, então eles trouxeram aquele homem, colocaram ali no meio daquela arena, e todo aquele povo que estava ali para assistir aquela orquestra, estava em silêncio, esperando o que ia acontecer, e de repente, aquele homem posiciona o seu violão, ele pega, eu não sei como que chama, aquela vara mesmo, o arco, a hora que ele posiciona, ele pega aquele arco, que ele passa, na primeira nota, havia um silêncio, só escutou assim, rebentou a corda, e ele, como se nada tivesse acontecido, ele continuou, fez a sua apresentação. Se fosse eu e você, ia falar, espera só um minutinho, eu vou trocar a corda, ou não, Cíntia? Espera, eu vou trocar a corda, espera um minutinho, eu vou trocar, afinal de contas eu sou uma pessoa prevenida, eu vou trocar o meu violino, mas sabe o que aquele homem fez? Continuou, como se nada tivesse acontecido. Então a imprensa veio, começou a entrevistar aquele homem, falou assim, mas por que você não parou? Ele falou assim, o que me resta é fazer música com o que resta. E essa frase se tornou aí, durante muitos anos, eu preciso fazer música com o que resta. O que te resta? O que você tem feito? A Bíblia fala que Jó prostrou em terra e disse, o meu Redentor vive. Continua adorando a Deus. Quando você olha, né, Paulo e Silas na prisão, em Atos capítulo 16, estava com os pés e com as mãos atados, o que eles fizeram naquela hora? Fizeram música com o que resta. Deus nos chama a fazer música com o que resta. Certa vez o profeta chega até a casa de uma viúva e fala assim, o que você tem em casa? Tem um pouquinho de farinha, nós vamos fazer um bolo, vamos comer e morrer. Tem gente que está fazendo o que? Morte com o que resta. Mas o que eu e você temos feito com o que resta dentro de nós? Jesus aqui fala que ele cantou um hino,
e saiu. Outra coisa, coloca o próximo para mim, fazendo um favor. Léo, você pode me ajudar aqui? Não, coloca o próximo slide. Coloca o próximo. Eu acho tão interessante, porque no Salmo 133 ele fala assim, ó. Como amáveis, né? Ó, quão bom e agradável é estarem juntos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça. A cabeça fala de Jesus, que Jesus é o cabeça da igreja. Como a barba de Arão, a barba fala lá dos profetas, fala dos apóstolos. Vem sobre a tua veste, porque a gola fala da igreja primitiva, a primeira igreja. E desce as suas vestes, as vestes fala da igreja contemporânea. É como óleo precioso que desce até as barbas, as orlas, as vestes de Arão. E quando aquele óleo cai na terra, isso fala do avivamento, do óleo que vai ser derramado nos últimos dias, amém? Do óleo do Senhor. Então isso fala para mim, para você, ainda que os campos não produzam mantimento, queridos. E outra coisa que nós precisamos entender, que o Senhor dá semente e pão para o que semeia. Ora, aquele que dá semente e pão, ainda que os campos não produzam, os campos produzir, nós precisamos o que? Semear. A semente, o que nós temos plantado hoje, o que você tem plantado, porque tudo que você planta, sabe, o plantar não é obrigatório, mas a colheita é. O Senhor não te manda plantar, mas a colheita é obrigatória, porque a Bíblia diz, certamente tudo que o homem planta, certamente ele vai colher na vida dele. Então o que eu tenho plantado, queridos? Outra coisa, o pessoal do louvor pode subir para mim? Coloca o próximo para mim, eu vou andar um pouquinho mais rápido. As ovelhas sejam arrebatadas do aprisco. Aqui fala sobre a ovelha, fala dos bodes. A ovelha do Senhor, queridos, a ovelha ela precisa ser direcionada. A ovelha, né, ela precisa ser cuidada. Quando Jesus fala assim, eu sou o bom pastor, eu sou a porta de entrada. É tão interessante porque no aprisco, pessoal, geralmente os apriscos não tinha porta. Quem era a porta era o pastor, ele ficava ali na porta vigiando. Então quando Jesus fala assim, eu sou a porta, eu sou a porta, o Senhor é nosso pastor, amém? Nós precisamos aprender a confiar no Senhor. Outra coisa, será que eu sou ovelha ou eu sou ovelha, né? Eu sou ovelha ou eu sou cabrito, sou bode? A ovelha não tem chifre, né? Você pode ver que o bode ele fica esperando virar as costas para dar uma chifrada. Eu te pego pelas costas, né? Vamos lá, o gado fala, porque naquela época não tinha dinheiro, e a maior oferta que existia era o gado. Isso fala da prosperidade. Então tudo que o homem plantar, certamente colherá. Coloca o próximo para mim, para nós terminarmos. Me dá os pés como da corça. Querida, a corça, ela não sabe ficar aprisionada. E quando vem o predador, ela corre. Ela dá salto de mais ou menos 6 metros de distância. E ela pula mais ou menos 9 metros. Não, melhor, ela salta mais ou menos 6 metros. E ela pula mais ou menos 9 metros de distância. Tudo para fugir do predador. Ela foge, ela corre. Por isso que no Salmo 42, a Bíblia fala, assim como a corça suspira pelas águas. Porque o que atrai a presença do predador é o cheiro. Então ela procura água e desesperada, quando vem um predador, ela sai correndo, saltando. E ali, eu não sei se ela grune, é grune? Quem pode falar aí para mim? Berra, grune, grita, eu não sei. Ela sai desesperada, por isso que fala assim como a corça suspira pelas águas. Ela sai correndo, buscando água, e a hora que ela vê a água, ela salta. E a hora que ela salta, ela sai do outro lado, porque aquele suor fica, e o predador fica desbaratinado, porque perde ela de rumo. Sabe, queridos, se você estiver enfrentando luta, mergulhe nas águas do Espírito, amém? Mergulhe na presença do Senhor. E quando você mergulhar nas águas do Espírito, o Senhor vai te levar numa dimensão cada vez maior. Talvez você chegou aqui buscando descanso. Quero te dizer que você veio no lugar certo.
na hora certa, com pessoa certa. Você pode emprestar a sua boca para Jesus e falar para a pessoa que está do seu lado, fala assim: você está no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. Amém? Agora faz cara de profeta. Olhe para a pessoa novamente e fala: você está. Vamos lá. Vamos lá, gente. Decorou não? Você está no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. Amém? Você pode aplaudir bem forte, Senhor. Talvez você ainda não tenha visto transformação. Essa noite o Deus que transforma está nesse lugar. Amém? A Bíblia diz que o Senhor é o mesmo ontem, o mesmo hoje, o mesmo eternamente. Pode passar o tempo, as estações, mas a palavra do Senhor vai se cumprir sobre nós. E a minha oração é: Senhor, não deixe com que nós venhamos a perder o tempo da sua visitação. E o tempo da visitação de Deus é hoje, na sua vida e na minha vida. Você pode se colocar sobre os seus pés. Você pode levantar tuas mãos aos céus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Aquele que habita no esconderijo, à sombra do Onipotente descansará. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, vai descansar na presença do Senhor. Não deixe passar o tempo da sua visitação, a visitação de Deus sobre a tua vida. Isso, levante a tua voz. Senhor, que a sombra do Senhor, do Onipotente, chegue até a minha casa, até a minha família. Que o bálsamo de Gileade, a cura do Senhor, a transformação, coloca os meus pés como da coça. Você que tem fome e sede da presença do Senhor, assim como a corça suspira pelas águas. Sabe, queridos, deixa o suspirar do seu coração nessa noite. Sabe, talvez o seu coração, os seus lábios andam fechados, mas deixa o suspirar da sua alma. Deixa o suspirar da sua alma. Fala: Senhor, eu tenho sede de ver toda a minha família na presença do Senhor. Eu tenho sede de ver milagres. Eu tenho sede, Senhor, nesses dias de restauração. Eu tenho sede, Senhor, eu tenho sede. Você pode declarar nessa noite. Você pode declarar nessa noite. Aleluia. Aleluia. Lutamos com armas de fé e nada irá resistir enquanto adoramos. Você pode levantar a tua voz profética. Você pode levantar a tua voz profética. As tribulações, o nosso Deus é vencedor, nós o adoramos. Você tem liberdade de levantar tuas mãos aos céus assim comigo? Aleluia! Vitorioso és, na tempestade estás, teu nome falível é, os reinos vêm vão, teu trono acima estás, teu nome imutável é, Imutável. inferno não prevalecer. Você pode levantar a tua voz. E nada irá me impedir, eu te adorarei. Muralhas vão estremecer, cadeias irão se romper enquanto adoramos.
oportunidade de levantar tuas mãos aos céus comigo. Talvez você chegou aqui cansado, buscando transformação do Senhor. Como um trovão Impetuoso, poderoso, deixe os ventos do Espírito soprar sobre a sua vida. Mergulhe nas águas que do Senhor. vem ao céu, Nós proclamamos: poderoso és, grandioso és. como um trovão Impetuoso, poderoso és, grandioso és. que vem ao céu, nós proclamamos: poderoso és, grandioso és, vitorioso és, Na tempestade estás, teu nome falível é, os reinos vêm e vão, teu nome acima está, teu nome imutável, como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem ao céu. Nós proclamamos: poderoso és, grandioso que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira vinda. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Você pode ser o Senhor. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira vinda, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Toda igreja bem forte, declara essa verdade sobre a tua vida. Ainda Que a videira não floresça, que não haja fruto na vide, e o produto da oliveira vinda, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira vinda, todavia me alegrarei, 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 todavia me alegrarei. Aleluia. Você pode dar uma salva de palma bem forte ao Senhor. Você pode aplaudir bem forte o Senhor. Você pode dar um brado de júbilo ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Fala assim: eu estou no lugar certo, na hora certa, com pessoas certas. Fala assim: e nessa noite
eu vou descansar na sombra do Onipotente. Você pode dar uma salva de palmas, Senhor? Aleluia. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te fortaleça. Dê uma semana de vitória.